Gente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração Estudos Aparecida Castelli. Estamos aí hoje para a gente falar um pouquinho de algo que acredito que quase ninguém procura, né? Quase ninguém busca. Quem procura a felicidade aí, gente? Levanta a mão. Quem procura a felicidade? E uma coisa eu acredito também, que cada um procura em algum lugar diferente do que o outro. Cada um tem um entendimento diferente também, não é? Felicidade, por exemplo, pode ser ganhar a rifa, né? A ação entre amigos. Pode ser uma felicidade, não é verdade? Afinal de contas, são 23 produtos. Gente, e tudo fluidificado. Gente, vai passar o creme e ela vai ficar com aspecto angelical. Mas é isso, gente. É muito bacana a gente poder estar falando aqui na nossa casa. E eu trouxe aqui, só para a gente poder contextualizar, porque a questão da felicidade, ela vem sendo colocada para todos nós, já logo de cara, no Livro dos Espíritos. Para quem conhece, para quem já leu ou tem lido o Livro dos Espíritos, é um livro praticamente feito de perguntas e respostas. Tá? Perguntas e respostas. Kardec perguntava e o Espírito da Verdade respondia. Até que chegou um ponto, vamos abrir aqui, do capítulo 1, que fala sobre das penas e gozos terrestres. Pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Então, só atenção aí ao completa felicidade na Terra. Resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Muito bem. Quando a gente fala aqui que foi dada como prova e expiação, a gente volta para a questão da pluralidade dos mundos. A gente aprende, né? A gente estudando um pouquinho aí a doutrina, a gente aprende que não existe só o nosso planeta Terra. Aliás, não só na doutrina a gente aprende isso, né? Na escola também, né? No nosso sistema solar. Mas quando a gente entra um pouco na doutrina, a gente vai estudar um pouquinho do Evangelho e a gente se depara com uma lição onde Jesus nos diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Pois bem, qual é a morada de Deus? Todo o universo, todo o infinito. E as muitas moradas são os N planetas que existem. E o que a gente conhece até então são os planetas do nosso sistema solar. E se existem vários planetas, várias moradas na casa de Deus, como que a gente pode entender esses tipos, essa classificação de moradas? Bom, a doutrina nos ensina que nós temos ao todo 5, né? Os mundos, os planetas são classificados em 5. Desses 5, a Terra, essa nossa moradinha, está em segundo lugar. A gente só está ganhando dos planetas primitivos. Olha que beleza. Gente, como que a gente quer ser totalmente feliz assim? Não é verdade? Mas o lado bom dessa história toda é que a gente consegue ter noção, sensação do que é a felicidade.
a gente tem, segundo os Espíritos nos passam, a gente tem relances, lampejos de felicidade. Mas falando um pouquinho ainda da nossa Terra. Se ainda nós estamos num planeta considerado, classificado como um planeta de provas e expiações, é totalmente normal que a gente tenha momentos atribulados, que a gente tenha momentos difíceis, momentos de desafio. Mas, como já disse Chico Xavier uma vez, o bom de tudo isso é que tudo passa. Tudo passa. E aí passa os momentos atribulados e vem os momentos mais tranquilos, de calmaria. E aí daqui a pouco volta de novo os momentos atribulados e assim a gente vai caminhando. E graças a Deus que nós temos esses momentos de atribulação, esses momentos de tempestade nas nossas vidas. Porque só assim, na condição em que a gente se encontra hoje, num mundo de provas e expiações, só assim que a gente consegue aprender. Só quando a gente leva uma chacoalhada, que fala, opa, o que aconteceu? O que está acontecendo? Deixa eu me movimentar. Existe uma frase, eu acho que até já comentei aqui uma vez também, que diz que mar calmo não faz bons marujos. Certo, Hélio? Mar calmo não faz bons marujos. Então, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, a gente precisa passar por essas turbulências, por essas tempestades. E nada mais é também do que a hora que a gente tem que demonstrar, não para o outro, mas para nós mesmos, o quanto a gente está aprendendo os ensinamentos do nosso Evangelho. O quanto que a gente realmente está preparado para passar de fase. Não é? Nós temos também aí informações, e isso não é de agora, de que o nosso planeta vem passando por um momento de transição. Estamos numa fase em que a Terra vem caminhando para deixar de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Mas o que vai acontecer? Pelo menos o plano é que tenhamos um mundo um pouco melhor do que nós temos hoje, em condições melhores das que temos hoje, com poucas situações calamitosas como temos tido ultimamente. Mas ele fala, tá bom, mas o que vai acontecer então? Será que vai vir um dilúvio de novo? Vai afogar todo mundo e vai vir gente... Se a gente parar um pouquinho para observar os últimos acontecimentos, a gente começa a entender um pouco dessa transformação. Afinal de contas, gente, quem é que faz a mudança do mundo? Quem é que muda? Para que a gente tenha um mundo diferente, a gente precisa começar pequeno. Não é verdade? Primeiro eu tenho que começar mudando aqui dentro, mudando o meu mundo interior. Quando eu começo a mudar, eu começo a me sentir melhor, eu começo a tomar consciência, eu começo a mudar, de repente, a minha casa. Com o tempo, essa mudança vai refletindo no nosso trabalho, no nosso condomínio, na nossa rua, no bairro, na cidade. É esse o grande papel da doutrina espírita, de trazer esses esclarecimentos. Afinal de contas, o Evangelho, segundo o Espiritismo,
é o grande consolador prometido de nosso Senhor Jesus. O grande consolador é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz todos esses esclarecimentos. Mas aí fala, tá, mas por que então fala que a felicidade não é desse mundo? Dá até um desânimo, né? Você fala, pô, eu vou procurar para quê? Para que a gente possa ir semeando e colhendo coisas boas, para que realmente a gente possa ser merecedor de estarmos num mundo de regeneração. Porque agora é a hora, não é, Robertinho? Diz a lenda que quem não se enquadrar, não é, Roberto? Quem não se enquadrar, desencarnou, não vai ter outra oportunidade aqui na Terra. Vai estar direcionado para um outro planeta do mesmo padrão vibratório. Porque, novamente, como eu já disse, quem faz a mudança, quem faz o mundo, somos nós, os seres humanos. Através das nossas atitudes, através das nossas obras. E lembrando também, né, gente? A gente, às vezes, sofre por não vou dizer não ser feliz, mas por não estar feliz. Porque muito provavelmente a gente está procurando no lugar errado. Ou a gente está procurando em objetos, em coisas, em satisfações que são passageiras. Quantas vezes, quantas pessoas às vezes a gente conhece ou acaba comentando, vendo às vezes até na TV, de pessoas de grandes posses materiais, tem um bom emprego ou às vezes até um empresário, não passa nenhum tipo de privação material, mas é infeliz. Mas fala, poxa, é tudo que eu queria ter e é infeliz? E muitas vezes essa infelicidade é causada talvez por uma falta de diálogo dentro da família, por não ter uma amizade sincera. E aliás, a questão de reencarnar tendo grandes posses materiais é um dos talvez mais difíceis desafios que a gente pode ter enquanto ser encarnado. Porque a gente precisa saber fazer bom uso dessa fortuna. Como que eu vou distribuir esses talentos que eu recebi nesta existência? Como que eu vou utilizá-lo? Ao passo que às vezes a gente vê outros menos favorecidos nesse sentido, caminhando pelas ruas, dormindo nas praças, e que às vezes você para conversar, ou você está lá parado, o pessoal olha para você e fala, bom dia. Nós já tivemos experiências assim. Aqueles nossos irmãos que se encontram em situação de rua. Você fala, poxa, mas mal tem um cantinho para dormir, mal tem um lugar para de repente tomar um banho, uma roupa para poder trocar todos os dias. E está lá, sorrindo. A grande mensagem que a gente tem da noite de hoje é que, claro, apesar de nós não termos a felicidade plena, nós podemos ter, sim, uma felicidade relativa. Basta a gente começar a olhar o mundo, olhar ao nosso redor, de uma forma diferente. Como assim?
Como que eu vou olhar de uma forma diferente? Vou olhar de que jeito? Valorizando principalmente aquilo que a gente tem. Valorizando aquilo que a gente tem. Ah, mas eu queria ter aquilo. Tá bom. De repente, se for do seu merecimento, um dia pode ser que tenha. Mas enquanto não tem, para que vai sofrer por uma coisa que você não tem? Valorize o que nós temos. E mais do que isso, valorize o que nós somos. Quer um motivo maior de felicidade do que poder acordar todos os dias? Do que poder abrir os olhos e estar com saúde? Poder executar as suas atividades, as suas tarefas? Poder estudar? Poder abraçar um filho? Poder olhar para um amigo? Poder ajudar alguém? É a questão da valorização. Vamos valorizar essas poucas coisas. Quanto tempo que a gente, às vezes, nem se dá conta de como que está o céu, se o jardim que tem lá na casa, se o jardim está prosperando ou não, se precisa de cuidar, se não precisa. Muitas vezes a gente fica nessa correria doida, né, do dia a dia. Já levanta atrasado, já sai correndo, aí esquece material em casa, volta, fala, putz, mas não dá tempo de voltar. Não é verdade? Já chega no trabalho já todo atrapalhado. Mal consegue lembrar de falar assim, obrigado por eu ter acordado mais um dia. E muitas vezes também a gente às vezes até reclama. Vou acordar de manhã, levantar amanhã, quarta-feira, chuva. O trânsito, os alagamentos. Mas por que a gente logo de cara já vai por esse lado com o nosso pensamento? Por que a gente já não olha e fala, está chovendo, nossa, ó, as plantas vão agradecer. As praças. Oi? O ar, a limpeza do ar que a gente respira. As represas. É aquela história, né? De olhar copo. Eu posso olhar esse copo e logo de cara reparar que está faltando ainda um complemento. Mas também eu posso olhar e falar, nossa, já tem metade da água nele. Aliás, dá licença, viu? É isso que eu quero dizer com relação a pontos de vista. Aonde que a gente está colocando a nossa felicidade? Estou colocando a felicidade no outro? Opa! Aí se esse outro vai embora, o que eu faço? Fico infeliz? A nossa felicidade, gente, aqui dentro, tem que ser nossa. Tem que ser nossa. E é um exercício diário de trabalhar o nosso mental, trabalhar o nosso pensamento. Primeira coisa de tudo, agradecer. Agradecer. Ah, mas eu não levantei legal, fui sair da cama, deu as costas, deu uma fisgada na coluna. Poxa, mas já comecei o dia assim. Agradeça. Agradeça. Porque como a Silene disse na introdução, tudo é um aprendizado. De repente aquela fisgada nas costas pode servir
para te atrasar um pouquinho para sair de casa, porque poderia acontecer alguma coisa não muito bacana no caminho, no trajeto. A gente tem que agradecer. Afinal de contas, nós somos espíritos encarnados. Ninguém vai ficar para semente aqui. É ou não é? Alguém acha que vai ficar para semente? Hein, Roberto? Vai ficar para semente? Vai? Não? Então a gente, como espírita, ou como aprendizes do espiritismo, a gente precisa realmente, de uma vez por todas, ter essa consciência de que esse momento que nós estamos vivendo enquanto encarnados é transitório, é passageiro. E que tudo que eu realizar aqui, enquanto encarnado, eu vou colher lá na frente. Talvez ainda enquanto encarnado, mas talvez depois também, quando eu desencarnar, ou em outras existências também. E uma outra passagem que também chama a atenção no trecho que foi lido do Evangelho é com relação a que nós mesmos somos os causadores, né, das nossas infelicidades. Às vezes a gente procura a sarna para se coçar, ou não é? Não é verdade? Às vezes a coisa está tão tranquila, tal, falar, não, peraí, deixa eu botar um pouco de emoção no negócio aqui. E nada mais é do que também uma consequência do planeta em que a gente habita. Provas e expiações. É a lei da física. Né? Toda ação gera uma reação. Então, tudo que eu realizar, tudo que eu fizer de bom, pode ter certeza que lá na frente a gente vai colher coisas boas. E tudo aquilo que eu não realizar de bom, também vai ter as suas consequências. E isso que é o grande barato da coisa. A gente sabe que depende da gente, que está na nossa mão. Não estou falando que é fácil. Só estou dizendo que depende da gente. Está nas nossas mãos. Papai do céu nos deu o livre arbítrio. E a partir do momento que a gente toma consciência do que é bom e do que não é, depende de mim. Seguir por aqui ou por ali. Certo, gente? Mas eu não poderia deixar, né, encerrar aqui sem deixar uma mensagem para todos vocês, claro. Né, Roberto? Fiquem com essa mensagem. Seu Jorge, lembrem dessa música sempre que quiserem sentir-se felizes. O nome da música é Felicidade. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo. Ó. Felicidade é sentir o cheiro dela. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. É só a gente olhar para o lado, é só a gente olhar para dentro da gente e agradecer e observar as bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Boa noite a todos.